Olá, noveleiros! Aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer essa semana, de 9 a 14 de outubro, na novela Terra e Paixão. Segunda, 9 de outubro. Marino avisa que depois da morte do delegado que o substituiria na cidade, ele continuará sendo o delegado oficial de Nova Primavera. Já Petra fica louca ao saber que a mãe ofereceu dinheiro para Hélio ir embora e deixá-la, e acaba ofendendo Irene. Mais tarde, Caio, depois de ter conversado com Aline, e dito que iria romper com o pai, procura Antônio, e avisa que ele será seu grande inimigo, se o pai não reverter a situação criada pela Irene e devolver as terras a Aline. Em seguida ele pede para trabalhar com Ademir, e o tio, além do trabalho, lhe oferece uma sociedade nos negócios. Enquanto isso, Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Juan. O delegado começa a investigar com quem o homem esteve na cidade. Logo depois, Aline se encontra com Irene e as duas acabam discutindo de novo sobre as terras. Durante as investigações, Kelvin conta a Marino que viu Juan conversando com Agatha, no dia que o homem morreu. Logo em seguida, Aline vê Caio dando um abraço em Graça e sente ciúmes. Enquanto isso, Irene entrega a chave do quarto de Hélio que ela roubou, para Graciara, e contrata a moça para invadir o quarto do engenheiro, que ela vai avisar a hora que Petra chegar, para pegar os dois juntos. No final, Graciara invade o quarto de Hélio enquanto o moço está tomando banho, tira toda a roupa e deita em sua cama. Quando o rapaz tenta expulsá-la, a moça o puxa e o beija. Nesse exato momento, Petra chega na pousada e sobe direto ao quarto do amado, sem ser anunciada. Terça, 10 de outubro. Petra entra no quarto e se desespera ao flagrar Graciara na cama com Hélio. Você me enganou, me magoou, eu não quero te ouvir nem te ver, sai, sai, eu sei por que você fez isso, você está com outra porque não consigo fazer sexo com você, e sai correndo. Ela pega uma barra de ferro e destrói o carro do moço que está na rua, fazendo um escândalo. Em seguida, Luigi vai conversar com Hélio para saber o que aconteceu, e o moço diz ao italiano que Irene esteve lá, e ele desconfia de que a megera tem armado o flagra para afastá-lo de Petra. Logo depois, Luigi vai questionar Irene, e se apavora com as ameaças que a mulher faz a ele e à própria filha. Mais tarde, Marino fica com dó da situação do homem, e acaba dando dinheiro para Tadeu. Enquanto isso, Aline foi conversar com Lucinda sobre seu relacionamento com Caio. A amiga lhe diz que não tem sentido eles ficarem separados, que ela o ama e ele sempre esteve ao seu lado, e aconselha a moça a ir procurá-lo. Aline decide seguir o conselho da amiga e vai atrás de Caio, porém ela desiste ao ver a Graça com ele. Logo em seguida, Andrade, que ainda tinha esperanças de se acertar com sua ex-esposa, fica arrasado quando vê Lucinda e Marino em um clima amoroso. No final, depois que Kelvin diz que viu Agatha e Juan conversando, o delegado chama a mulher e pergunta que tipo de conversa ela poderia ter com aquele homem. Quarta, 11 de outubro. Agatha, fingindo estar surpresa com a situação, diz a Marino que estava sozinha, e de repente o homem, que estava muito alterado, se aproximou de sua mesa, e começou a se insinuar para ela. Já Caio avisa a Aline, que não desistirá de se casar com ela. A moça questiona sobre sua relação com a Graça, e Caio explica mais uma vez, que ele só tem amizade pela loira, e que a relação deles é totalmente baseada na criação do Danielzinho. Em seguida, Caio vai visitar Petra, e fica sabendo por Luigi, da possível armação de Irene para afastar a irmã de Hélio. O moço fica louco da vida com a madrasta e vai junto com Luigi, falar com a garota de programa. Graciara não aguenta a pressão do rapaz, e acaba confessando aos dois, que foi a Irene que a contratou para ficar na cama de Hélio, para que a filha acreditasse que ele a estava traindo. Mais tarde, Aline e Jussara começam a procurar casa para alugar, para que possam sair das terras que agora pertencem à família La Selva,
e pensam em alugar a casa de Mara. Depois, Caio e Luíde levam Hélio ao encontro de Petra, para que se esclareça toda a armação criada pela Irene, para tentar separar o casal. Na sequência, Cacá, que dispensou todos os funcionários, porque ia embora com a turnê, está à procura de funcionários para trabalhar em seu salão. Primeiro ele contratou a Nelly como auxiliar, e agora ele contrata a Aline, que foi lhe pedir emprego, como contadora do salão. Enquanto isso, Luíde fica tenso ao receber uma ligação misteriosa. No final, Marino diz a Lucinda que agora ele não pode mais mentir para ela. Se eles querem ficar juntos, ela tem que saber de tudo sobre a sua vida, e conta que ele é o pai de Danielzinho, o filho da Graça. Quinta, 12 de outubro. Lucinda fica chocada com a revelação, e pergunta por que o delegado não lhe contou antes. Marino diz que não se sentia no direito de revelar essa informação, pois isso poderia mudar completamente a vida de Graça e do bebê. Lucinda diz: a Graça tá enganando uma família inteira para tirar proveito disso. Marino, isso não tá certo. Marino diz que o que o teve com Graça foi apenas físico, e foi antes de conhecê-la. O que eu sinto por você, eu nunca senti por mulher nenhuma. O policial implora para que isso não afete o amor deles, ele tenta beijá-la, mas a moça o afasta e pede um tempo para lidar com a situação. Enquanto isso, Tadeu e Graça, que estão sem dinheiro até para comprar comida, começam a ir todos os dias, na hora das refeições na casa de Antônio, com a desculpa de visitar a filha e o neto, e Graça começa a sentir vergonha da família. Mais tarde, Jonatas acolhe Aline quando a moça desabafa sobre sua perda das terras, ter que sair de sua casa, seu afastamento de Caio e o cancelamento do seu casamento, enfim, de tudo de ruim que está acontecendo. Já Tadeu pergunta a Berenice se ela não gostaria de participar de um hot site. Logo depois, Lucinda decide ir conversar com a Graça, diz que já sabe de tudo, que Marino é o pai do Danielzinho, e tenta convencer a moça a contar a verdade sobre a paternidade de seu filho. E em seguida, ela contrata Jussara como cozinheira da pousada. A mãe de Aline fica muito agradecida, e Lucinda brinca dizendo que quem está agradecida é ela, porque a comida que a Nelly faz, não tem condições de comer. Na sequência, Cacá não aguenta mais as confusões que a Nelly faz no seu salão, e acaba demitindo a moça. Logo em seguida, Petra fica interessada em conhecer a clínica de tratamento, sugerida por sua terapeuta Marta. No final, Caio observa Aline entrando no show de Gustavo Mioto. Sexta, 13 de outubro. Caio e Aline trocam olhares durante o show. Já Graça procura por Jonatas para conversar, e os dois acabam ficando juntos. Depois, Antônio tenta seduzir Ágata, mas a mulher resiste e lhe diz que já havia avisado, que ela não nasceu para ser amante. Enquanto isso, Petra diz a Hélio que os dois vão ficar um tempo sem se ver, mas não explica exatamente o porquê, e deixa o moço sem entender o motivo dessa separação. Mais tarde, Gladys e Andrade acabam se aproximando mais, ela com todos os seus problemas em seu casamento com Tadeu, e ele com a tristeza de agora ter certeza de que perdeu Lucinda para sempre, depois que viu ela e o delegado juntos. Em seguida, Caio apoia Aline durante a reunião com Rodrigo, sobre o processo contra Irene. O moço disse que ficaria ao lado dela e cumpre, inclusive se oferecendo para ser testemunha. Já Gladys diz a Mena, que atenderá ao pedido de Flor para abrir um curso na escola. Logo depois, Irene reage quando Petra comunica que deseja se internar na clínica recomendada por sua terapeuta. A mãe diz que agora que ela está melhor, para que se internar. Porém Luíde diz que vai ser muito bom para a esposa, e Irene diz que se ele concorda, ela não irá se opor. Depois de um tempo, chega o dia do batizado do filho de Graça, e Caio se torna padrinho do Danielzinho. No final, Aline,
Jussara e João com muita tristeza se despedem de casa onde viviam. Caio chega e abraça sua amada. Sábado, 14 de outubro. Caio faz questão de ajudar Aline com a mudança, ficando ao lado de seu amor e dando todo o apoio para a família. Já Luíde faz uma surpresa para Petra, antes de a mulher ir para a clínica, e a leva na aldeia para encontrar Hélio e Caio, e ser abençoada por Jurecê. Logo depois, Ágata avisa a Graça que já sabe do segredo, sobre Marino ser o pai do filho da jovem, e a moça fica desesperada. Em seguida, depois que é demitida do salão, Anneli continua procurando emprego, e Lucinda consegue uma vaga para a irmã, na sorveteria do irmão de Silvia. Enquanto isso, Ágata vai usar o segredo de Graça para tirar a paz de Irene. A mulher na maior maldade, avisa a rival que ela e Antônio estão sendo enganados por Graça, que aquela criança não é neto deles. Irene diz que ela está louca, e a ex-detenta responde: se você quer saber a verdade sobre o Danielzinho, observe bem a sua nora, eu garanto que vai descobrir tudo. Deixando a senhora La Selva com a pulga atrás da orelha. Mais tarde, Gladys fica sabendo que o marido está no bar, ela vai até lá, e flagra Tadeu com Berenice e Enzo no quarto dela. Na sequência, Rodrigo avisa Aline e Caio, que Antônio terá que parar com a extração de diamantes até o fim do processo, ele não poderá mexer nas terras até que tudo fique comprovado, se foi um golpe ou não que eles deram em Aline. Deixando os dois muito felizes, pelo menos ele não poderá colocar as mãos nos diamantes por um bom tempo, diz Aline. No final, Ágata manda uma mensagem anônima para o celular de Marino que diz: é melhor você correr até a fazenda dos La Selva. Seu filho está correndo risco de vida. Marino fica desesperado e segue para a fazenda, ele chega e entra com tudo no quarto da Graça que se assusta e diz: o que deu em você para vir aqui? Irene percebe a movimentação na casa, e fica atrás da porta e ouve a resposta do delegado. Eu recebi uma mensagem dizendo que o menino estava correndo risco de vida, eu fiquei preocupado, não podia deixar de vir. Eu tinha que saber se está tudo bem com o meu filho. Irene fica chocada, entra no quarto e diz: seu filho, esse bebê é seu filho? Deixe nos comentários, quem você acha que é mais vilã, a Irene ou a Ágata? Aproveita e me conta de qual cidade você assiste. Deixe seu like e inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.